Os macacos selvagens estão enfurecidos e claustrofóbicos, subindo uns em cima dos outros rumo a lugar nenhum. Confundidos pela lógica, eles a dispensam, escolhendo em vez disso dobrar os joelhos à conveniente fantasia de deuses feitos sob encomenda. 99,9% desses broncos primitivos se escoram nas realizações do 0,1% de mutações cerebrais que eles dão tudo. E o que os insetos fazem com esses avanços? Eles brutalizam uns aos outros por causa de divindades imaginárias. Eles massacram seus vizinhos por recursos, conveniências, eles são incorrigíveis, depravados, imundos, egoístas, medrosos. Uma infecção fúngica da qual só existe uma cura. No quadrinho Vingadores, a Era de Ultron, a cura é, a Ira de Ultron. Quer dizer, segundo ele mesmo, mas esse é um personagem bem complicado. Nos quadrinhos, o Ultron é uma criação do Hank Pym, resultado de uma experiência com inteligência artificial que deu errado. O que torna o Ultron especialmente interessante é que, para além das origens robóticas dele e os planos de acabar com a humanidade, porque foi isso que o supercomputador calculou que é melhor para a Terra, ele também é senciente, e essa consciência de si mesmo trouxe junto um problema que é bastante humano. Um complexo de Édipo. Ele odeia o pai, ou ama o pai, mas quer destruir o pai, que nesse caso é o criador dele, o Hank Pym, que é um herói, mas o importante nisso tudo é destacar o fato de que, por trás de toda aquela pompa de robô do mal, inclusive ele sempre tem um visual horripilante de vilão, mesmo que um pouquinho humano, mas indiscutivelmente de robô do mal, no fundo, o Ultron sempre foi bastante emotivo. E aí ele teve um filho, um tal de Visão. O Visão é um personagem incrível. Eu sei que até aqui eu fiquei falando do Ultron, mas esses dois são contrapontos perfeitos. O Visão foi criado pelo Ultron para ser um próximo passo na cadeia evolutiva de robôs sencientes que querem dominar o mundo. Mas diferente do pai, sempre cinza, robótico e intimidador, o Visão assume uma postura gentil, mais vibrante, mais gente como a gente. Isso adiciona mais um item na lista de frustrações do Ultron. Mas vamos falar um pouquinho do Visão. Em vez de acabar com a humanidade, ele decide se adaptar a ela, o que pode em muitos níveis ser até mais difícil do que a primeira opção. Por exemplo, eu estava lendo uma revista, essa revista aqui, onde o Visão estava disfarçado nesse corpo humano tocando piano. Aí acham ele e ele pergunta como fizeram isso. A resposta é que ouviram a performance dele e ela era perfeita demais. Isso é interessante porque a arte, a expressão artística, é uma das características associadas ao ser humano, uma das capacidades que nos diferencia das máquinas ou dos animais, só que aquela era perfeita demais, muito sem alma, como ele se questiona. Ele próprio sabia que tinha algo errado, ele não sentia nada, mas a ideia de que uma máquina pudesse executar perfeitamente aquela performance no piano não é absurda, mesmo essa sendo uma expressão humana. Seria diferente se fosse um cavalo ou um cachorro. Então, onde fica essa linha que separa a Visão de outra pessoa tocando piano, por melhor que ela seja? Ele teria que errar? Ou é só algum tipo de preconceito? Vamos para outro quadrinho. Eu sei que pode estar parecendo bizarro estar discutindo moral e preconceito só pela hipótese da inteligência artificial, mas como muito provavelmente ninguém nunca vai ilustrar tão bem quanto o Kubrick em 2001, depois que a gente não descobriu, a primeira ferramenta, o salto tecnológico foi absurdo, muito avanço em pouco tempo. Então, por mais que seja uma discussão hipotética do ponto de vista científico, não é menos emergente no âmbito moral. Ainda mais quando a coisa se mistura com questões atualíssimas, como nesse quadrinho aqui, que é provavelmente a melhor coisa já escrita do personagem. Como dá pra ver aí pela capa, aqui o Visão decide tentar uma família e se mudar para um subúrbio americano. O começo já é muito legal porque tem esses dois vizinhos que vão dar as boas-vindas para a família Visão e eles têm mais idade, aquela família de androides é uma coisa muito nova para eles. Eles ficam, ei, eles são robôs fazendo mais robôs, isso não é natural, eles nem comem biscoitos, eu não quero saber dessa coisa de nova família. Não é tão hipotético assim, né? Mas o quadrinho vai ainda mais fundo. Olhem o tamanho dessa discussão. Quando os vizinhos vão embora, a senhora Visão fala: eles parecem gentis. Legais, o Visão fala. O correto é dizer que eles parecem legais. Ela discorda, diz que gentil tem uma conotação muito mais positiva do que legal. Legal, na verdade, é tão superficial que pode ser interpretado de forma irônica. Aí ele fala que é justamente o aspecto irônico de legal que dá sentido à afirmação. Como gentil não se usa com ironia, parecem gentis implica a possibilidade de eles não serem gentis ou de serem cruéis. Em contraste, legal pode ser interpretado com ironia, tem uma conotação muito mais flexível. Assim, eles parecem legais, significa que eles podem ser legais ou podem não ser. Mas então,
a frase não significa nada. É claro, afirmar como verdade aquilo que não tem significado é a missão maior da humanidade. Ela questiona que a nossa missão, a missão da humanidade, não tem significado, mas mesmo assim o Visão insiste que essa se torne a missão deles. Ele diz que não insiste, mas recomenda. A busca por um determinado propósito por meios lógicos é o modus operandi da tirania, do criador dele, de Ultron. A busca por um propósito inalcançável é o modus operandi da liberdade. Entende? Que eles sejam legais, então. Isso é genial, porque supõe uma espécie de erro que é inerente à nossa humanidade. E dá pra ir mais longe, porque além disso, nossa vida é temporária. A gente nasce, morre e erra porque não tem tempo para aprender tudo, experimentar tudo. Nunca vai ter. Mas uma inteligência artificial seria inesgotável, cresceria sozinha, achando meios para ampliar a própria inteligência. Mas qual o conceito de erro? Se a imortalidade é uma condição perfeita, a gente erra porque tem uma vida curta, tudo bem, a gente é humano. Mas se o nosso ciclo de vida é perfeito, a imortalidade seria um erro. Então, o fardo de viver para sempre pode ser estranhamente humano por uma máquina. É uma parada muito louca, mas tanto a gente quanto uma inteligência artificial teria que aprender a entender o universo dentro dessas limitações. E aí o tal do livre-arbítrio vai dizer se a solução é acabar com a humanidade ou simplesmente encontrar beleza nela. Se a gente admitir que uma inteligência artificial é inerentemente boa ou inerentemente mal, a gente tem que admitir que também pode ser. Ou toda a vida é preciosa, ou nenhuma é. O Visão não tocou o piano daquele jeito porque é o único jeito que ele conhece. Ele tocou com toda aquela perfeição porque ele quis. Ele tentou ser perfeito, foi perfeito demais sem entender que essa pequena imperfeição é o que o torna perfeito. Ele não precisaria tocar piano, ele nem mesmo precisaria ter uma forma humana. Essa dificuldade de enxergar a barreira entre homem e máquina tem menos a ver com algum limite da tecnologia e muito mais com uma carência de definição do que é ser humano. Não é só uma discussão sobre inteligência artificial, é uma discussão sobre a gente. Como diria Carl Sagan, se tu deseja fazer uma torta de maçã do zero, primeiro tem que inventar o universo. Nada é criado do zero. Enquanto a gente tiver o monopólio da inteligência, a gente só vai admitir outra se é absolutamente semelhante a nós. Mas dizer que algo não merece viver só porque é artificial seria muito na cara um discurso de ódio ser dito para qualquer minoria. E enquanto a gente continua discutindo sobre a validade desses sentimentos, essas novas formas de vida vão continuar sofrendo, se apaixonando, se desesperando e tomando decisões ruins, como a gente. E como a gente, eles também vão herdar esses problemas. O Ultron nos quadrinhos é filho do Hank Pym, que o Tony Stark, o Homem de Ferro, define como uma falta de autoconfiança se ela fosse uma pessoa. Então o Ultron dos quadrinhos é passional, emotivo, perturbado, mega dramático. Isso é incrível porque extrapola o reflexo de uma época onde os quadrinhos eram mais verborrágicos. Isso se justifica nas páginas. E em 2015 ele foi atualizado para os cinemas, agora filho do próprio Tony Stark na Era de Ultron. Por isso, agora ele imita trejeitos o sarcasmo típico do Stark, aquela postura teatral, performática, superior, mas que ainda deseja um corpo de tecido, de carne e osso. O Visão seria esse próximo passo, o próximo passo que, quando finalmente é criado, diz que o bem e o mal não é tão simples. A primeira coisa que ele faz é olhar para ele mesmo, para o próprio corpo, e então buscar inspiração naquele que acreditou na bondade dele, no mais digno de todos. Mas ele também reconhece o sofrimento do Ultron, reconhece aquela fagulha de que talvez o mundo tenha enlouquecido o pai dele. Definitivamente não era o que os outros esperavam, apesar de que ele próprio não saberia se fosse um monstro. No filme, o Visão é criado no meio de um conflito. Os Vingadores estão quebrados, discutindo, enquanto o Ultron executa o plano dele de acabar com a humanidade. Visão é o filho do Ultron, mas não é o Ultron. Não é nenhum deles ali, mas se identifica com todos. E mais pra frente, os dois têm a oportunidade de um último diálogo. É uma conversa quase fraternal entre pai e filho, apesar de que um tinha acabado de ser construído. O Visão fala sobre, sim, os humanos serem estranhos, sobre a gente pensar que ordem e caos de algum jeito são opostos, sobre a gente tentar controlar o incontrolável. Mas tem uma certa graça nos nossos erros. Talvez o Ultron não tenha percebido isso. Então o Ultron fala que os humanos estão condenados. O Visão concorda, mas diz que as coisas não são belas só porque duram. É um privilégio poder conviver com isso. Pro Ultron, ele só tá sendo muito ingênuo, mas... Well, I was born yesterday. Meu
nome é Henrique e eu recomendo de verdade que vocês assistam nossos últimos vídeos também, tem umas coisas bem loucas, e eu vou deixar na descrição o que eu achar com desconto pra quem quiser ir atrás do que eu mostrei aqui no vídeo. Curte, comenta, compartilha, sério, ajuda muito, e principalmente dá uma olhada na nossa campanha de financiamento, porque é isso que sustenta o canal e ainda rende umas recompensas pra participar de uns grupos fechados bem da hora com a gente. Falou!